2 semanas antes da audiência, eu entrei na delegacia central da cidade com as mãos firmes, mas o peito inteiro tremendo. O corredor cheirava a desinfetante barato e café frio. No balcão, eu não hesitei. Pedi para registrar boletim de ocorrência contra Isabela Mota, por uso indevido da minha identidade. A atendente digitou: "Soarão as máquinas", e eu assinei diante do carimbo que riscava meu passado pela frente. O documento ficou comigo, mas o que vinha com ele não cabia em papel. Números que não mentem, extratos que não podem ser apagados. Levei comigo a impressão do extrato de crédito com R$78 mil de movimentação, marcas visíveis de fraudes que eu não pretendia deixar passar. O boletim, número 2024-04, ficou registrado. A depender do que viesse dali, a minha vida não voltaria a ser a mesma. A partir dali, qualquer desculpa seria apenas silêncio tentando fingir que nada mudou. Enquanto saía, ouvi de perto o estalo da porta eletrônica fechando-se atrás de mim. O começo da crise não era uma hipótese. Já era a minha realidade. Mais tarde, em casa, tudo mudou de tom. Os meus pais me encararam como quem carrega o peso de uma decisão que não pode ser desfeita. A sala, iluminada pelo flexo azul do abajur, parecia menor do que o meu próprio desejo de justiça. Eles tentaram me dissuadir com a velha senha de sempre: manter a harmonia da família, evitar prejuízos, não piorar a imagem diante da vizinidade. A conversa ficou tensa, quase mecânica, como se as palavras fossem peças de um quebra-cabeça que um deles, por medo, não queria encaixar. Eu recusei ceder. Registrei tudo na cabeça e, mais tarde, na gravação intitulada Gravação Confronto Fã. Ao lado, deixei a nota, diário, violência, emocional, para lembrar o que alguém pode fazer quando percebe que a verdade pode custar muito mais do que o conforto momentâneo. A família deixou de olhar para mim como quem apenas reclama. Passaram a ver a ação como ameaça ao próprio mecanismo de sobrevivência deles. Eu senti o peso da minha decisão, e ele não cabia em gestos, cabia em provas. Horas depois, chegou a coroa do dia, uma carta de convocação para a audiência envolvendo a minha irmã, com meu nome entre as partes. Eu priei o envelope com cuidado, como se a culpa pudesse ser contida ali, dentro do papel. A carta chegou pelo correio comum, mas o conteúdo não era comum. A conexão entre o boletim e as provas de fraude já exigia uma investigação mais rígida. Relatório, policial, extrato, carta, convocacal, INE. Tudo indicava que o tempo de esconder algo tinha acabado. Receber a citação judicial transformou a minha percepção pública da Casa Mota. O silêncio que antes parecia salutar agora soava como um consentimento tácito para que as mentiras crescessem. Ao falar com meu advogado, levei os depoimentos comigo, revisei os depoimentos das minhas notas, contei cada linha de cada documento para não deixar escapar uma vírgula. O medo não me paralisou. Ele me lembrou que cada evidência precisa de cuidado. O fato se consolidava. O escrutínio público começava naquele exato instante e a casa toda se transformaria pela pressão da verdade, ou pela falha em enfrentar a verdade. Naquela noite, na casa dos meus pais, diagnostiquei a defesa emocional da Isabela pela primeira vez de forma clara. Analisando o depoimento da irmã, percebi como ela se movia entre verdade e encenação, buscando com seus gestos públicos tocar os pontos sensíveis de quem assistia. O que parecia uma conversa aberta revelava pequenos truques de retórica para desviar o foco. O vídeo, depoimento, Irma mostrava o tom confortável de Isabela ao falar do que ela chamava de unidade familiar, mas o vídeo tinha falhas. Eu conferi com o relatório CUS médico-mãe, tentando entender se havia algum indício de uma dor que pudesse justificar uma linha de defesa tão pesada. A madrugada caiu, o ruído do ventilador antigo girando como se tentasse apagar o eco das palavras ditas ali. Eu não poderia ceder ao impulso de acreditar apenas no que o olhar quer crer. Eu precisava seguir as provas. A grown-up certeza de que o caminho não era o privilégio da família, mas a obrigação de justiça, me acompanhou até o silêncio extremo da casa.
onde cada dermatite de medo era substituída por um único caminho seguro: contar a verdade com dados, com documentos, com aquilo que pode ser visto, contado, provado. Se você está aqui, talvez veja que cada passo da minha decisão abriu uma fresta de risco que não existia antes. Eu sei que há quem me classifique de obstinada, talvez até de traidora de uma espécie de harmonia familiar. Mas a verdade não pede licença para caminhar. Ela caminha com passos firmes, e eu os dei. E foi assim que, no fim daquela noite, uma nova linha começou a traçar-se na minha história. A linha entre o que é protegido pela família e o que precisa ser protegido pela justiça. Hoje, diante de tudo que já foi visto, eu me sinto mais firme, não por acreditar que tudo será fácil, mas por acreditar que fazer o que é certo tem um custo. E esse custo já se tornou parte do meu dia a dia. A carta de convocação chegou hoje, às 15h27, carimbada com o protocolo INE 2024-004, marcando a audiência para amanhã. O custo da mentira começa a cobrar seu preço agora, e não há como fingir que não há retorno. A carta emocional de Isabela acabou de chegar. A mãe já havia decidido defendê-la para manter a unidade familiar. Ela leu em voz baixa, a carta tremendo apenas o suficiente para que eu percebesse o peso do que estava sendo colocado na mesa. A defesa não dizia: Isabela não cometeu fraude. Dizia: vamos evitar o escândalo, vamos manter a casa inteira estável. Entre as palavras, havia promessas de que tudo seria resolvido sem expor demais as escolhas da família. Ela repetiu que aquilo era menos uma mentira do que uma estratégia para não deixar que a saúde da mãe vire motivo de ruptura. Eu anotei cada frase na memória, mas senti minha posição ficar menor ali, como se minha própria dor precisasse de mais provas para ser reconhecida. A carta insinuava que não havia necessidade de confronto público para fazer as coisas seguirem. Bastava manter a aparência de harmonia. O papel ficou na gaveta da mãe, ao lado de recibos antigos e de um relatório médico já conhecido. Aquilo começou a mudar o jogo sem que eu tivesse sinal verde para reagir. Eu sabia que a qualquer momento minha versão da história precisaria ir à frente, com as provas na mão. E eu precisava aceitar que minha verdade não caberia mais apenas na minha cabeça. Guardei a carta com cuidado, ciente de que o passo seguinte exigiria uma decisão sem retorno. 2 dias depois, subi ao escritório do meu advogado. Eu respirei fundo antes de falar, porque sabia que a conversa não seria simples. Revimos depoimentos, mensagens e fotos, tudo o que pudesse sustentar o que eu tinha decidido manter. O diário de entrevista foi aberto na tela do computador, e o print do relatório apareceu logo em seguida, bem na minha frente. O advogado apontou as lacunas evidentes, pequenas contradições, pequenas pausas no tom das falas que, juntas, formavam um mosaico de pressão e medo. Ele não prometeu milagres, prometeu clareza. Você precisa de coragem para sustentar o que é real, ele disse, mais como uma constatação que como conselho. Saí do escritório com a sensação de que cada linha de depoimento precisava ser tratada como prova, não como narrativa. A certeza que ficou foi simples. A verdade pode ferir, mas é a única que pode proteger você no longo prazo. Eu deixei o prédio com o rádio desligado e o coração muito perto da garganta. Horas depois, chegou a convocação oficial para a audiência envolvendo a irmã. O papel dizia claramente que havia uma data marcada e que eu deveria comparecer. O cartório confirmou o agendamento. A lista de documentos necessária incluía a cópia da lei pertinente e o registro de todos os apelos legais já apresentados. Eu vou guardar cada detalhe de como isso foi entregue. A carta lacrada, o carimbo, o número do protocolo. O peso da confirmação me levou a revistar novamente as evidências. O boletim de ocorrência que desencadeou tudo, os extratos de crédito que mostravam o uso indevido da identidade, as anotações do delegado que acompanharam o caso. A sensação era de que a vida inteira poderia ficar sob lupa, e não havia como recuar. A data da audiência pairava como uma seta fixa no mapa. Não era mais uma hipótese. Era um fato que me obrigava a continuar. O que mudou ali foi o poder. Eu passei a ter uma chance real de dizer a verdade sem que a casa inteira pudesse me calar. Isabela, por sua vez, tentou adiar a audiência com uma nova declaração pública.
foi publicada nas redes sociais da família, com uma linguagem que visava emocionar o público e girar a narrativa a favor dela. Eu vi capturas de tela da declaração e os prints das histórias públicas que circulavam entre amigos e vizinhos. Parecia que cada frase servia para sustentar a ideia de que o apoio familiar seria o caminho menos doloroso. A manobra tinha uma lógica simples: atrasar o momento de confronto direto para ganhar tempo e criar uma percepção pública mais branda. Diante disso, eu precisava manter a narrativa factual, sem cair em ataques ou em melodrama. Enquanto isso, o advogado já me lembrava da linha que não podia cruzar. A verdade não pode ser apenas ressentimento. Ela precisa de provas que resistam ao escrutínio. E no meio dessa pressão, eu ainda tinha de decidir como falar com a família sem que cada palavra parecesse uma rendição. Se você, ao ouvir tudo isso, sente a urgência de agir de forma direta, já sabe, inscreva-se para acompanhar o desfecho. Não é apenas sobre justiça, é sobre o que acontece quando alguém se recusa a ceder à mentira. Neste ponto, ficou clara uma coisa que já começava a se tornar comum entre nós. A defesa da mãe, a tentativa de Isabela de desfocar o tema principal e a ameaça real de que a audiência poderia transformar tudo. A sala de casa ficou silenciosa por alguns minutos. As vozes de fundo, vindas de uma televisão ligada e de passos no corredor, marcaram o espaço como se cada um estivesse medindo o próprio medo. A mãe, escondida atrás do rosto que parecia ter sempre uma resposta pronta, não se atreveu a enfrentar o discurso direto do tribunal. Preferiu que a culpa recaísse sobre a minha decisão. Dava para sentir a mágoa de Beatriz, a pressão dela para que tudo permanecesse como antes, como se a palavra perdão estivesse acima da verdade. E ainda assim, entre os papéis e as fotos, ficou a certeza de que ninguém poderia apagar as evidências que testemunhava cada passo de quem havia criado a fraude. O que parecia um confronto entre irmãs começou a se transformar em um choque entre quem protege a família a qualquer custo e quem precisa da justiça para que a dor não tenha mácula. No fim de tudo, uma pista permanecia. Não era apenas a família que articulava as peças. Alguém de fora, alguém sem rosto nos autos, parecia estar empurrando a narrativa para onde fosse conveniente para quem tinha mais recursos para investir no silêncio. Enquanto a rede de mensagens e as faturas continuavam a aparecer nos papéis, eu sentia que havia uma teia maior, com fios que se estendiam para além da casa. A ideia de que a verdade poderia vir com o peso de pressões externas me acompanhou até a sala onde a audiência seria realizada, e eu sabia que o próximo passo exigiria não apenas coragem, mas uma vigilância cuidadosa sobre quem realmente movia cada peça. Entre a carta da Isabela, a defesa da mãe e os documentos que já estavam prontos, a ideia de que havia terceiros por trás disso tudo se tornou uma peça-chave do enigma que ainda precisava ser revelada. E a noite que antecedeu a sessão trouxe a certeza de que a história não terminaria ali. Existe uma rede de pressões que pode exigir uma decisão impossível, mantendo o foco moral no conflito familiar. 2 semanas antes da audiência, o laudo médico da minha mãe chegou ao meu kit de documentos. O relatório, assinado pelo médico do hospital, descreve uma condição que exige cuidado para evitar exposição pública e custos desnecessários para a família. O texto é direto. Não havia indicação de hospitalização, mas sim manejo cuidadoso. Levei o laudo ao escritório do meu advogado, anexei o recibo da consulta e entreguei tudo para que fosse registrado no processo. A pasta ficou sob chave, com apenas uma pessoa autorizada a abrir. O impacto imediato foi claro. Não havia espaço para expedientes, apenas fatos. O papel transformou o que parecia uma disputa interna em uma questão de responsabilidade, não de acordo privado. Laudo, Mana Médico Mai. Nota, recibo, consulta. Eu sabia que, se aquilo vazasse, a narrativa da casa inteira poderia desmoronar. E aquilo consolidou meu compromisso com a verdade, sem abrir espaço para desculpas vazias. 2 dias depois, sentei no escritório do meu advogado com as evidências diante de mim. Revisei depoimentos e dados
olhando friamente para cada linha. Isabela notoriamente abriu uma frente de defesa que falava em preservação da unidade, mas havia o doc dívida herdada, as faturas que batiam com as datas, e uma carta, explicativa, irmã, que mostrava o que a irmã tentava esconder. O advogado me orientou a manter o foco na evidência, não no sentimento. Disse que a justiça exige coragem mesmo quando a família está em jogo. Eu confirmei que o caminho era o da denúncia, não de recuo. Mantive tudo registrado: o diálogo com o advogado, o parecer sobre as evidências, o peso de cada decisão. Anotei mentalmente que cada peça precisava estar pronta para o tribunal. Eu não iria vacilar. Cópia, diário, entrevista. Print relatório, advogado. E mesmo diante da ameaça velada de apoio familiar, eu me mantive firme. Os documentos falavam mais alto que a pressão emocional. Dia da audiência, a tensão cresceu antes mesmo do meu nome ser chamado. A ata de convocação já circulava entre a imprensa regional. A sala cheirava a café frio e a madeira antiga. O juiz abriu perguntas diretas sobre minha relação com Isabela e como as provas se conectavam aos depoimentos. Uma por uma, as perguntas chegaram. Quem assinou qual documento? Quem autorizou cada gesto? Quem sustentava a versão de quem? Eu respondi de forma objetiva, sem hesitar, citando os trechos dos recibos e os laudos que já estavam protocolados. Isabela tentou desviar a atenção para o suposto interesse público da família. Eu mantenho o foco na evidência: a fraude, a falsificação de identidades, os custos médicos cobertos com notas falsas. O registro, pauta. Juramento ficou claro na linha de tempo. A transcrição. Depoimento mostrou quem disse o que sob juramento. Tudo apontava para uma narrativa que não cabia mais na folhinha de justificativas. A cada resposta, aumentava o peso da verdade na balança pública. Antes que o roteiro da audiência avançasse para o desfecho, eu ouvi a voz da minha mãe. A minha pergunta ecoou no ambiente. Até onde a família suporta a verdade sem romper com a própria imagem? A mãe respirou fundo, e a sala ficou em silêncio por um instante. O juiz fez uma pergunta crítica sobre justiça e perdão, uma linha que não admite a menos rodeios. A mãe respondeu com emoção contida, não para justificar, mas para cruzar a linha entre proteção familiar e responsabilização. Gravação, sala julgamento, registrou cada tom de voz, nota, depoimento. Mãe ficou arquivada. O ambiente mudou. O conflito anterior não era mais apenas entre irmãs. Era entre uma história antiga de família e o peso de cada decisão. A partir dali, a confiança pública começou a oscilar entre a percepção de vítima e a de cúmplice. O momento era de definição. Eu sentia o futuro da família depender de cada palavra que fosse dita dali em diante. A verdade não ficava apenas na minha boca. Ela requer prova, peso e consequências. Nesse ponto, uma nova pista chegou ao meu ouvido. Uma sombra de incerteza sobre quem realmente puxou as cordas por trás da cortina. Um envelope chegou ao cartório com uma assinatura quase ilegível, contendo uma nota que mencionava a interceptação de provas e a possibilidade de intervenções de terceiros. Não era apenas uma gralha narrativa. Era uma evidência concreta de que havia alguém que tentava distorcer o caso. Eu pausei. Observei a testa da minha mãe contorcer-se diante do peso daquela carta e entendi que o tribunal precisava ver o que eu já sabia. Que a verdade não é apenas coragem. É uma cadeia de ações que envolve muitas pessoas. A revelação não veio com a proclamação de culpados, mas com a indicação de que há uma rede maior de pressões atuando nos bastidores. A frase que me acompanhou até ali: a verdade muda tudo. Justiça não é vingança, é responsabilidade. Não era apenas uma ideia, era um apelo técnico para que tudo fosse exposto sem meias palavras. Assim, o endgame deste capítulo se abriu. A certeza de que a próxima etapa envolve revelar essa teia de pressões e ajustar as consequências ao espírito da justiça, não à proteção cega de uma reputação familiar. Eu abri a pasta no cartório de notas e peguei os documentos originais com as mãos ainda trêmulas. A primeira página trazia o carimbo da semana anterior, a assinatura do escrivão e o número do protocolo que já pesava na minha memória. Ao lado,
O registro de transferência mostrava um destinatário diferente daquele que constava no extrato que eu carregava desde o boletim de ocorrência. Tentei separar as corroborações de cada peça, olhar cada linha, cada datas que pareciam cruzar e não cruzar ao mesmo tempo. Os originais estavam ali, prontos para bater com a versão que Isabela tentava empurrar, mas havia uma irregularidade evidente. As datas não batiam com os movimentos financeiros que a gente já tinha na mão. Coisas que deveriam confirmar a verdade pareciam ter sido dobradas, encaixadas de forma a não perturbar o conjunto, mas suficientes para confundir. Caminhei entre as mesas. Notei que algumas páginas tinham a mesma grafia de assinatura, porém o registro de transferência continha uma rubrica que a garganta da tarde não permitia que eu aceitasse sem questionar. E ali mesmo, a ideia ganhou ritmo. Alguém tinha interceptado provas. Não era só a irmã. Era uma máquina que distorceia o conteúdo, reorganiza o que é público e esconde o que é crucial. Eu guardei os originais de volta na pasta, fotografei rapidamente a folha com o registro e guardei a foto no celular sob a pasta de provas. O peso disso caiu. Não era apenas uma irregularidade. Era uma rede de interceptação de provas, operada por alguém que não queria ver a verdade sair da gaveta. 3 dias depois, Isabela, com o rosto lavado de emoção, emergiu na sala de imprensa do tribunal e lançou a acusação de que eu agia por vingança contra a família. A fala dela parecia preparada para o efeito. Olhos que se voltavam para o público, voz que se elevava, uma narrativa pronta para ganhar palco. Ela alegou que eu buscava destruir a unidade da família, que minha denúncia era motivada apenas por rancor. Eu ouvi a declaração pela primeira vez com o silêncio pesando na coluna. Cada frase parecia uma linha traçada para confirmar o que já sabíamos de forma fragmentada. A imprensa repetiu o tom, citou meu nome, colou manchetes que falavam em confronto familiar e redefinição de honra. Em meio a isso, eu mantive o foco. Não cedi à provocação. Em meio a tudo, eu consegui inserir uma pergunta direta na conversa pública. Você escolheria a verdade que destrói tudo ou a paz que encobre a injustiça? Não era apenas uma linha de defesa. Era uma chamada para que as pessoas refletissem sobre o preço de mentir para manter a fachada. O ambiente ficou tenso. As fontes começaram a alinhar para sustentar a versão de Isabela. E a cada resposta, eu via que a história ganhava contornos maiores do que o que cabia dentro da minha casa. O que parecia uma investigação interna já respingava na imagem pública da família, e a cada nova citação, a reputação de todos era discutida como se estivesse em jogo em um tribunal de verdade. Meses após a minha denúncia, encontrei um recibo de pagamento médico que parecia simples, mas carregava uma pista fortíssima. Diante da mesa de jantar, escrevendo no caderno, percebi que o recibo estava ligado a uma clínica que eu nem lembrava ter citado e que o pagamento havia sido registrado no extrato bancário com uma sequência de números que batia com outras faturas que eu tinha visto ali perto. O recibo, firme, com assinatura legível, mostrava que alguém pagou por custos médicos ligados à família, não apenas a um parente isolado. A partir daí, a leitura dos papéis mudou. Não era uma falha isolada de Isabela. Era uma tentativa de esconder débitos médicos que, somados, mostravam uma teia que não se limitava àquilo que tínhamos decidido tornar público. O ambiente doméstico ficou ainda mais áspero. Os recibos pareciam riscar o passado com uma caneta que não era a minha. E o extrato bancário trazia uma linha que não era só minha. A cada página, o fôlego ficava mais curto, e a distância entre a verdade que eu queria defender e o que os números mostravam se tornava uma lacuna que eu precisava atravessar, custasse o que custasse. Em casa, o silêncio era uma testemunha. Cada recibo que eu examinava aumentava o peso de um custo humano que se estendia para além da minha própria dor. Eu sabia que aquele só poderia ser o começo de uma revelação maior, uma que não caberia nos limites da nossa casa. No dia da audiência preliminar, a mãe entrou na sala com a expressão que sempre me desconcertava quando as coisas ficavam realmente sérias. Ela não pediu desculpas. Apenas olhou para Isabela e, em voz baixa, disse que o custo da verdade não seria pequeno, mas que o perdão sem consequência
não poderia ser a nossa única saída. A mesa de conferência respirava o peso da decisão. Os papéis pareciam mais pesados do que o normal, e eu sentia a pressão do tempo batendo no relógio da promotoria. Eu perguntei a Beatriz sobre os limites daquilo que era aceitável para manter a harmonia, e ela respondeu com uma frase simples, mas firme. A verdade não pode se curvar ao orgulho. Isabela, à vista, manteve a postura pública de quem precisa segurar uma imagem, e a mãe, entre lágrimas guardadas, repetiu que toda a família precisava de algo maior do que o silêncio que nos condenava. A audiência avançou, perguntas cruzadas, transcrições sendo feitas, e no registro da sala, ficou claro que a justiça não se moldava às estratégias, mas aos fatos. Foi então que, entre os originais que eu mantinha na mão e o carimbo que insistia em lembrar que tudo poderia ser contestado, eu encontrei uma linha que não se encaixava, uma anotação de transferência cruzada com uma empresa externa, uma pista de que terceiros já atuavam para distorcer a verdade. A revelação não veio como um trovão. Veio como uma peça que, encaixada, começava a mostrar que a culpa não era apenas da irmã. Simplesmente, havia camadas. Camadas da família, de pressões sociais, de gente de fora que colocava o preço da honestidade acima do que qualquer um de nós poderia aguentar. E eu precisava seguir com a verdade, custasse o que custasse. Eu abri o arquivo público e encontrei a cópia oficial da fatura médica da mãe, Beatriz Mota. O registro está ali, no registro público de prova da prefeitura, com carimbo, código de verificação e assinatura legível. A data aponta para uma semana antes da audiência. A fatura detalha cada serviço, consulta, exames, o hospital citado, o número do convênio e o valor total. Tirei uma foto com o celular, guardei o arquivo na nuvem e passei para o advogado, que já estava de plantão no meu e-mail seguro. A prova é jurídica, mas é clara na sua leitura. Há um vínculo entre custos médicos da família e a rede de pressionar pela defesa de Isabela. Isso muda o estágio da denúncia, porque não é apenas uma falha isolada. É uma peça que reforça a necessidade de verdade. Registro, publico, prova, MAI, cópia, fatura, médica. A leitura acelera o relógio do tribunal. 5 dias depois, Isabela lançou uma linha nova de ataque. Ela acusou Ana de vingança contra a família, dizendo que alguém próximo teria manipulado documentos para derrubar a narrativa pública. Em tom contido, publicou uma nota, defesa, terceiros, sugerindo terceiros envolvidos na distorção do caso. A defesa exibida no cartório, reforçada pela nota, defesa, terceiros e pela procura arquivada, levou o tribunal a considerar uma rede de influências. No meio disso, a imprensa manteve cautela, mas a repercussão cresceu o suficiente para exigir respostas consistentes. Eu participei da verificação dos papéis, e a cada linha reconhecida, o peso do juízo sobre a fala de Isabela aumentava. Se a verdade estiver de um lado, a pressão pública tende a ficar do outro. Se eu ainda duvidei? Não. A verdade exige coragem para ficar firme diante da versão conveniente. Se você valoriza a verdade quando ela insiste na frente do tribunal, faça sua inscrição para acompanhar o desfecho com empatia. Eu digo isso porque a voz pública pode virar muro ou ponte, dependendo de quem sustenta os fatos. Meio. 3 dias antes da próxima audiência, recebi o apoio de um amigo de infância que apareceu com documentos que jurava autenticidade. No escritório dele, ele abriu uma pasta e mostrou os papéis que confirmavam a origem de várias assinaturas. Documentos, autenticidade. Amigo comprovou a autenticidade. Junto veio uma cópia, compromisso que validava a cadeia de custódia dos papéis. Eu sentei, comparei cada linha com o que já tínhamos. A confiança voltou ao meu peito na hora em que percebi que não era apenas uma pilha de papéis. Era uma linha de prova que atravessava quem falou o que e quando. O apoio externo reforçou minha decisão. Manter a denúncia com base em evidências duras. Irreversível. No dia da audiência preliminar, Ana não recuou. A equipe jurídica apresentou as provas finais. Um dossiê consolidado, revisado, com certificação de credibilidade. A transcrição,
da audiência mostrou perguntas endurecidas aos advogados de Isabela. A narrativa pública se estreitou, apontando que a fraude não ficou no invisível. Houve apoio público de pessoas que sofreram fraudes semelhantes, registrado no sala de imprensa como mensagens de apoio público e clipping, mídia apoio, fortalecendo a posição de Ana. Beatriz, sentada ao lado, mostrou sinais de tensão, mas manteve o olhar firme quando o juiz leu a linha de defesa de que a verdade precisa de olhos abertos, não de silêncios confortáveis. A decisão, porém, ainda depende da qualidade das provas e do testemunho que vem pela frente. A assinatura repetida em 2 faturas médicas aparece como a peça de ruptura no equilíbrio da família. Beatriz Mota não é apenas a vítima da fraude. Ela é parte de uma rede que sustenta a defesa da unidade familiar diante da dor pública. Essa nova evidência mostra que a culpa envolve várias camadas da família, não apenas Isabela, e que cada decisão tomada dentro de casa acabou por tecer a teia que nos trouxe até aqui. Essa conjunção de documentos, assinaturas e depoimentos aponta para uma próxima rodada de perguntas difíceis, onde a verdade precisa ser desvelada sem ceder à pressão. Agora, o laudo médico da minha mãe está na minha mão, dobrado em 3 e carimbado. 2 meses antes da audiência, chegou pelo hospital, dentro de um envelope branco, com assinatura legível e o selo da instituição. O documento descreve uma condição que exige cautela pública e um comportamento contido, sem exposição desnecessária. Entreguei o papel ao meu advogado naquele mesmo dia. Ele leu, anotou a data, guardou em uma pasta separada e repetiu que nada de confrontos diretos até que as provas falem por si. Eu segurei o peso do papel e fiquei em silêncio, até que a respiração normalizou. A verdade tinha que existir, mas não podia destruir quem já está fragilizado pela saúde. 1 mês antes, entre pilhas de faturas na gaveta da Isabela, encontrei as faturas que atestavam algo que eu temia desde o começo. As faturas mostravam gastos médicos da família, várias transações com logotipos clonados e datas que não batiam com os nossos comprovantes. Ao lado de cada fatura, havia assinaturas parecidas com a da Isabela, mas o sistema de autenticação era falso. O total somava valores altos, suficientes para justificar o esforço de esconder dívidas. Guardei cada folha no envelope marcado pendente e levei ao escritório do meu advogado na manhã seguinte. A percepção de injustiça ganhou peso. Não era apenas fraude. Era uma forma de manter a família inteira ilesa, à custa da minha reputação. Naquela manhã, encontrei também uma mensagem que sugeria que Isabela atuou com o apoio de terceiros. No grupo antigo de mensagens, havia um trecho curto, cifrado, que parecia dizer: "Precisamos de ajuda externa. Sem isso, não dá para sustentar a narrativa." A mensagem não era dirigida a mim, mas ficou gravada no meu telefone como prova de que havia alguém do lado de fora manipulando os fatos. Tirei uma captura de tela, guardei no drive protegido e mostrei ao meu advogado. Se havia alguém externo envolvido, não era apenas por dinheiro. Era por manter a mãe protegida de consequências explícitas. Esse nó ampliava o alcance da investigação e aumentava o custo para todos nós. Na reunião seguinte, a mãe, Beatriz, foi confrontada pela primeira vez com a ideia de responsabilização direta. O juiz, de forma seca, perguntou sobre o que era aceitável para manter a família unida versus o que era justo para quem foi prejudicado. Beatriz respondeu com emoção contida, mas a voz falhou algumas vezes. Ela evitou olhar para mim. Escolheu pedir tempo para pensar em proteção familiar e deixou claro que não queria expor segredos. A reação da sala mudou o tom daquelas semanas. Não era mais uma briga entre irmãs. Eram décadas de decisões que apareciam como uma rede de seguranças que já não seguravam ninguém. Eu mantive minha posição, olhando para o chão, registrando cada silêncio como prova da dificuldade de falar a verdade sem destruir o que resta de casa. Entre uma coisa e outra, o ambiente ficou carregado de sons repetidos. O sussurro breve do husky ao lado, o tic-tac constante do relógio da sala, o ranger das portas que se abrem e fecham sem necessidade. A sensação de peso não era apenas emocional, era física.
O envelope com notas antigas de dívidas reaparecia nos papéis que passavam pela mesa do advogado, e cada menção de terceiros era acompanhada por uma nova hipótese de como esse esquema funcionava. A repetição de pequenas evidências, recibos, extratos, carimbos, começava a desenhar uma teia que eu não sabia se conseguiria desmantelar antes da audiência. 2 meses antes, o laudo. 1 mês antes, as faturas. 1 semana antes, as notas antigas reapareceram. E a cada passo, eu reconhecia que a verdade não seria simples nem indigesta. O custo da honestidade já não era apenas financeiro. Era moral, era social, era o modo como a cidade e a família olhariam para mim. Foi nesse percurso que decidi ampliar a rede de contatos legais. O advogado revisou depoimentos, eu organizei recibos por data e confirmei que Anas não recuou da denúncia. O peso de tudo isso foi crescendo ao ponto de eu sentir que não havia retorno sem uma explicação que realmente explicasse tudo. Se você quiser entender como a verdade se constrói, inscreva-se para acompanhar as revelações que vêm por aí. A mãe pediu sigilo. Os fiéis de casa questionaram a justiça. E eu segui registrando cada passo com uma precisão sem romantismo, apenas o necessário para não perder a linha. A verdade vem com custo. O preço da justiça ainda não cabe à mão, e aparece agora como um recibo não assinado, guardado na gaveta da minha sala. O recibo de pagamento, carimbado 12/2023, com assinatura de terceiros, encontrado na gaveta de Ana. Isso muda o jogo. Não é apenas Isabela contra Ana. É uma teia de pressões que envolve várias camadas da família, pedindo uma decisão que não admite recuo. Dia da audiência. O juiz abriu o dossiê e mostrou o documento de identidade apresentado pela defesa. Documento, identidade, prova. A foto era de Ana Mota. O nome batia com os registros civis, e o carimbo de autenticidade era visível. Ao lado, o registro, oficial, prova, fraude, cruzava o papel com os extratos bancários, ligando as dívidas ao mesmo titular. A sala ficou imóvel. Quem olhava para aquelas folhas via não apenas uma suspeita, via a peça que obrigava todos a escolher entre rosto limpo e máscara. Eu respirei fundo, contei o tempo na cabeça e escrevi nos meus pensamentos. Aquilo não era incidente, era crime possível de responsabilização. O peso da prova estava ali, na fronteira entre silêncio e confirmação. O juiz fez uma pausa curta, recolheu o documento e devolveu a cada lado o espaço para reagir. Não houve antecipação poética, apenas o claro sinal de que a verdade podia, finalmente, ter lugar público. Quase 3 dias depois, Isabela levantou a voz no salão com a expressão menos firme que a máscara que usava. Ela afirmou, sob juramento, que parte das ações foi movida pela pressão para manter a mãe protegida e evitar a ruptura, citando a declaração justificativa Irma, como justificativa para não expor segredos maiores. A leitura da defesa foi contida, sem exageros, mas suficiente para mudar a leitura que eu tinha feito da história até ali. A mãe, Beatriz, cruzou os braços. O olhar dela varreu a sala sem descanso, como quem tenta manter o equilíbrio entre lealdade e vergonha pública. O efeito foi imediato. A narrativa pública ganhou uma camada humana que eu não esperava, ao mesmo tempo em que aumentavam as perguntas sobre quem realmente conduzia as decisões. O juízo abriu espaço para novas perguntas, e as pessoas na galeria começaram a cochichar sobre quem, de fato, puxava as cordas por trás dos sorrisos. Se você acredita que coragem também é enfrentar consequências, deixe seu like. Ana, sem hesitar, ergueu a cabeça e mandou a informação para o centro da mesa. A justiça precisa se apoiar em evidências duras. Ela pediu um julgamento transparente, com depoimentos cruzados e sem contaminação de pressões familiares. O pedido foi anotado como pedido, julgamento, intransparente, e a transcrição da defesa de Ana foi anexada aos autos, um registro visível de que a verdade não seria cedida a esquemas de favorecimento. A sala acolheu a ideia com uma mistura de alívio e tensão. Era a transição de um relato unilateral para uma versão que exigia uma validação mais rigorosa. Ao meu lado,
Beatriz permaneceu quieta por um instante longo o suficiente para que eu percebesse que a mãe também receava o que poderia ser revelado, mas entendia que não havia caminho de volta. Foi então que a mãe, pela primeira vez sem disfarce, revelou uma linha que cortava a narrativa anterior. Declaração oficial MAI chegou aos autos, acompanhada do registro público apoio, que mostrava apoio externo à ideia de que a verdade não poderia ser contornada. A sala respirou junto comigo, sabendo que a história começava a entrar numa rota de confronto público real. Beatriz não podia adiar mais a verdade sem ferir alguém que amava, e o peso dessa necessidade ficou explícito na última fala do dia. Ela enfrentou a escolha de manter a paz familiar ou ceder à justiça, que não podia mais tolerar meias-verdades. O ambiente na sala de reuniões mudou de tom. Não era mais uma disputa entre duas irmãs. Era uma rede de pessoas que tentava manter a cabeça erguida diante de um labirinto de dívidas, segredos e pressões. A fala da mãe foi registrada em nota oficial, que passaria a compor o conjunto de provas com impacto social. O apoio público que começou a aparecer naquelas horas ajudou a deslocar o eixo da culpa. Eu observei a pressão social ganhar ritmo. Recibos, mensagens, depoimentos, tudo que poderia sustentar a narrativa da verdade sem abrir espaço para a desculpa. E no centro de tudo, a certeza de que a justiça não é vingança, é responsabilidade. Perícia de autenticação marcada para amanhã. A frase que ficou na ata. A confirmação de que o próximo passo não era retomar a história, mas exigir que ela fosse verificada por técnicos independentes. Pouco antes da leitura da sentença, o dossiê final de prova já estava na gaveta do juiz. Eu o senti ali, pesado, com as folhas presas por um clipe de metal que parecia quente de tanto manuseio. Dentro dele, o dossiê final prova e a certificação, credibilidade, carimbados, autenticados, prontos para o escrutínio público. Se alguém visse aquilo sem contestação, Isabela estaria condenada. Eu sequer piscava. O corredor do tribunal guardava o silêncio de quem sabe que o jogo mudou. Horas antes da sentença, a notícia chegou pelo rádio do advogado. Chegou via mensagens de apoio dos vizinhos, de vítimas de fraudes parecidas, de quem já havia passado por julgamentos desse tipo. Eu li as palavras em voz baixa, quase sussurradas. Você não está sozinha. Em seguida, apareceu um conjunto de publicações públicas, prints de artigos, recortes de jornais locais, alguma menção breve que dizia que a verdade começava a ganhar tração fora daquele recinto. Eu guardei o celular, guardei os recibos de conversa com o advogado e passei o resto do dia sem erro. No meu bolso, o recibo de entrega do dossiê, a prova de que eu não recuaria. O peso das provas não permitia outra rota. Dia da sentença. A sala ficou menor quando a juíza abriu a pauta e leu o resumo do que já sabíamos. Isabela havia usado identidades falsas para cobrir dívidas da família, e o conjunto de provas finalmente comprovava a fraude com números, datas e assinaturas que ninguém mais poderia negar. O juiz folheou o dossiê, final prova, o carimbo da certidão, as notas fiscais, os trechos de mensagens que eu deixei marcados para comparação. Quando a leitura começou, Isabela manteve o rosto alinhado, mas a sala ouviu o peso de cada documento cair como uma decisão. A defesa tentou contornar, mas o registro, a judicial, o condenacal, já dizia quem era responsável perante a lei. Eu senti o meu próprio silêncio virar uma linha firme. Não há menos que a verdade agora. O ambiente mudou de tom. O tribunal não era mais cenário de dúvida. Era palco de consequências. No meio da sessão, mirei a mim mesma que não recuaria. Ana, disse o promotor em voz baixa. Não sou eu quem manda. É o conjunto de evidências. Eu respirei fundo e mantive o depoimento com a clareza que a situação pedia. Beatriz, a mãe, ficou visivelmente tensa quando o juiz pediu que todos mantivessem o foco nos fatos. A partir daquele momento, a narrativa saiu da esfera familiar e voltou ao eixo jurídico, com cada peça do quebra-cabeça ganhando validade diante de olhos treinados para detectar falsidade. A audiência trouxe também o que eu temia e o que eu esperava. Terceiros citados no despacho,
articulando uma rede que não era apenas entre Isabela e a mãe, mas que precisávamos ainda mapear com cuidado. E ainda assim, era minha nova linha de ataque, não fuga. Logo após, a sala de imprensa recebeu uma onda de apoio público. Pessoas que haviam sido lesadas por fraudes semelhantes vieram, plantando perguntas diretas e oferecendo documentos que pareciam autênticos, com selos e assinaturas que não podiam ser descartados. Eu recebi fotografias de mensagens, cópias de comprovantes e uma sensação de que a verdade, embora dolorosa, ganhava ângulo concreto. Não era apenas eu. Não era apenas a família. Era uma comunidade olhando com olhos cruzados para apontar as falhas que permitiram tudo aquilo. A repetição das provas na frente de jornalistas não diminuía o peso, apenas o tornava menos enganoso. A sentença foi lida em voz firme, com a sala se acomodando em um longo suspiro. Isabela foi condenada pela fraude, com responsabilização de terceiros reconhecida no despacho e uma linha de investigação que não se encerraria ali. As leituras da transcrição, o registro judicial, ponto condenacal e o dossiê final foram apresentados como parte do veredito. Não houve hesitação. A punição chegou às pessoas que ajudaram a perpetuar a fraude. A justiça, pela primeira vez naquele processo, parecia alcançar cada ponta da teia. E quando entregaram o papel final, a sensação no ar foi de que o equilíbrio público havia sido restaurado, ainda que a família carregasse sinais de tensão que nunca sairiam sem testemunho correto. O martelo soou, não como triunfo, mas como confirmação de que o peso da verdade exige responsabilidade, não silêncio. Eu me movi para o lado, e a palavra final veio com uma firmeza que não aceitava contestações. Ana não recuou. Ela reforçou a denúncia com base em provas duras, e o ambiente ao redor pareceu entender que aquele gesto não era vingança, mas uma fundação para a reconstrução. Quando Beatriz se colocou diante do juízo, a cena deixou claro que a casa não voltaria a ser apenas refúgio de segredos. Agora, havia uma autorização implícita para recomeçar com responsabilidade. A sala de audiência ficou por alguns segundos vazia de ruídos, apenas o som de papéis sendo organizados e a respiração contida de quem sabia que tudo mudaria a partir dali. A ata da sentença foi publicada. Isabela condenada pela fraude, terceiros citados no despacho. A promotoria anunciou novas diligências para apurar quem mais integrou a rede de irregularidades. O peso do veredito, porém, não quietou a minha voz interior. A verdade mudou tudo. Justiça não é vingança, é recomeçar com verdade. No plenário, o juiz abriu a pasta diante de todos. A primeira página mostrava um envelope marcado Prova Terceiros. Dentro, cópias de documentos de identidade cruzadas com logins e uma transferência bancária que tinha a assinatura de Isabela. O registro, Telecom, registrava chamadas para números não vinculados a ela. É dia da audiência. O promotor passou o dossiê para a defesa, e o vidro baixo das lentes de quem observa não esconde o peso de cada linha. O carimbo de autenticação parecia real. As folhas tremiam, entregando uma verdade que não cabia mais no silêncio. A sala ficou como que suspensa, esperando o que viria a seguir. Eu contei os segundos sem piscar, ciente de que isso pode mudar minha denúncia. Não se tratava apenas de uma irmã. Era de uma rede que poderia destruir nossa casa. Os papéis ocupavam o espaço, e eu sabia que não havia como recuar. Isabela olhou para o juiz, respirou fundo e, sob juramento, admitiu parte da culpa. Ela citou a pressão da família e o peso de manter a imagem de salvadora. As provas apresentadas foram a declaração, justificativa, irma e a transcrição, depoimento, irou, já depositadas pela defesa como contrapeso à narrativa de vítima exclusiva. O silêncio na sala demorou a ceder. Havia um alinhavo entre culpa e circunstância que ninguém ousava ignorar. Horas depois, a defesa tentou deslocar o eixo da responsabilidade para o passado da mãe, mas a linha já estava traçada. Se você acredita que a verdade importa, curta este relato.
Eu levantei para falar no centro do plenário. Falei com a voz firme que a justiça não admite atalhos, nem desculpas embutidas em lágrimas públicas. Mostrei cada evidência duramente registrada. O conjunto do que chamamos de pedido, julgamento, transparente, a transcrição, da defesa, Ana, a cadência de datas que ligam as faturas às dívidas, tudo para provar que estamos diante de uma fraude articulada, não de uma falha isolada. O juiz pediu explicações aos advogados e ordenou que as partes devolvessem a atenção aos documentos originais. O clima mudou, a imprensa ajustou a lente, e a sala passou a medir cada frase com o peso de uma sentença. A minha configuração de poder não vem da raiva, vem da insistência de que a verdade não pode ser quadraticamente recortada. A cada linha lida, a narrativa se afunila para o que está por vir, sem espaço para evasivas. Beatriz, a mãe, entrou na sala com o rosto marcado pela dúvida. Beatriz leu em voz contida a declaração oficial, mãe, e o registro público apoio, que, segundo a defesa, mostravam o lado humano da família. Ainda assim, a dúvida rondava o ar como uma névoa pesada. Ela escutou as perguntas do juiz sobre responsabilidade e perdão. Respondeu com uma mistura de firmeza e silêncio, e o ambiente se comprimiu em torno do tema central. Não seria justo perdoar sem reconhecer o dano causado. A sequência de momentos levou ao ponto em que a narrativa precisava de uma clareza maior. Minha irmã, minha aliada e minha inimiga ficou sob a luz de novas perguntas, e as respostas teriam que sustentar a verdade diante de uma audiência cada vez mais atenta. O relógio no alto da sala marcava o compasso da revelação que não aceitaria contos de proteção familiar sem consequências. E então, ao encerrar a sessão, a percepção pública mudou de forma inequívoca. Havia provas adicionais a caminho, e alguém, em algum lugar, sustentava uma rede de apoio. O dossiê final aponta que terceiros facilitaram a fraude. Alguns meses se passaram. A casa respira mais devagar, e o silêncio ficou mais pesado naqueles cômodos que antes guardavam segredos que ninguém confessava. Eu entro pela porta da frente, e a sala de jantar está iluminada pela luz amarela da lâmpada pendente. Isabela está de um lado, Ana do outro, cada uma com as mãos apoiadas na mesa. Sobre a toalha, o papel com a frase reconciliação, Irmas, impresso em preto simples. E ao lado, a foto, família, reunida, presa no quadro. Eu observo o tempo parado entre as duas irmãs, o olhar de cada uma, a respiração contida. Beatriz entra na sala, acompanhada pela mãe, sem pressa, apenas com o peso do que precisa ser dito. Ela não promete perdão gratuito. Diz que não fará mais vista grossa. E então, sem rodeios, acrescenta a ideia que muda tudo. Vamos falar a verdade. A frase parece ganhar peso na casa. Isabela não recua. Ana não desvia o foco. O ar muda apenas com aquele simples aceno de cabeça da mãe. A conversa começa sem milagres, apenas com perguntas frias e respostas mais frias ainda, mas com um começo possível. Reconciliação não é esquecimento, é honestidade. O ambiente conserva o mesmo som. Passos na sala, o sussurro do ventilador antigo, o cheiro de detergente que ainda fica no corredor. No fim daquele primeiro encontro, Beatriz não prometeu afastar a culpa, mas confirmou que não esconderia mais o que precisa ser dito. O sinal foi dado. Vamos falar a verdade. Ana olha para o centro da mesa, onde repousa o caderno com o plano de vida reconstruído. O sorriso de Isabela ainda é firme, porém menos nervoso do que antes. Eu observo quando Ana lê em voz baixa o plano de vida novo, com metas claras. Terminar o curso que começara há anos, buscar novas oportunidades de trabalho, manter a integridade diante das contas médicas e das dívidas herdadas. Ao lado, cartas de apoio chegam com timidez e fôlego. Uma carta da amiga de infância, uma carta do advogado, uma carta da clínica. Cada uma confirma que a verdade pública não precisa ser um castigo solitário. Enquanto isso, eu anoto cada linha, cada confirmação de apoio, cada promessa que pode sustentar a nova trajetória.
Eu vejo o peso da decisão se tornar um custo menor quando as vozes reais apoiam a coragem. Decidi manter a linha. Não recuo. Não recuo é a minha decisão, gravada naquele caderno. Não recuo é o que garante que este não será apenas mais um capítulo de silêncio. Na semana seguinte, Isabela faz a primeira manobra concreta para pagar o que foi denunciado. Ela entrega comprovante pagamento de quitacal de várias dívidas da família, com tarjeta de crédito e recibos afixados nos extratos. Ela traz também o documento, RIO, mensalidade. Um documento oficial que registra pagamentos mensais a uma clínica e a uma instituição médica, firmados pelo gerente e carimbados com data e assinatura. A mãe, Beatriz, assiste a tudo com um olhar que mistura orgulho contido e cansaço, sem resistir à surpresa de ver a filha assumir um caminho diferente do que parecia natural no momento do conflito. O público lê os números, vê os carimbos, ouve as vozes. O tribunal, ainda que longe, já não é apenas uma peça de papel. É uma evidência que respira na sala de casa. O efeito é claro. A reputação da irmã começa a sofrer menos com a narrativa de golpe e passa a ser vista como parte de um esforço de reparação. Ainda assim, o preço continua alto, e a tensão permanece como uma linha de água que pode ceder a qualquer instante. O registro de avanço é inequívoco. É uma revelação parcial de que há mais do que apenas dívidas invisíveis envolvidas, mas é suficiente para manter a pressão sobre as escolhas de todos. No dia da audiência, o ar da casa muda de novo. A mãe, Beatriz, é confrontada pela primeira vez com a ideia de responsabilidade direta, não apenas de perdão, mas de consequências reais para cada uma. O tempo parece comprimido, mas a sala de reunião da promotoria está distante. Naquele momento, a justiça não está apenas nos autos. Está na conversa entre Beatriz e Ana, no modo como as cartas são lidas, no modo como Isabela sustenta a sua versão, no sorriso contido de uma mãe que encara a dúvida sem buscar refúgio na mentira. A prova final de que a rede de dívidas envolve terceiros começa a ganhar forma. Entre recibos, notas antigas de dívidas reaparecem, entre boatos e documentos originais, entre notas de transferência que não somam, ainda que os números se pareçam verdadeiros demais. O silêncio fica mais tenso, e Beatriz, pela primeira vez em voz clara, diz que não é justo esconder dívidas herdadas para manter a aparência de unidade. A partir daquele momento, a verdade não é apenas uma decisão de Ana. É o fio que a todos envolve, com consequências que ninguém mais pode negar. O custo de cada decisão fica à luz. Não é apenas reputação, é a possibilidade real de reconstrução. Conforme a manhã avança, Isabela admite que não se pode mais sustentar a narrativa de que tudo sempre foi apenas a filha que falhou. Ela abre espaço para uma explicação que envolve a mãe e o peso de manter a máscara da família perfeita. No tribunal, ela declara sob juramento que a dívida herdada foi parte de uma manobra para encobrir custos médicos de familiares e que a pressão social